Está começando o Akane, podcast que tem muito a dizer. No episódio dessa semana, conversamos sobre a impossibilidade de existir um racismo reverso. Quando falamos em racismo, estamos falando sobre uma estrutura de poder em que pessoas brancas são privilegiadas às custas de pessoas não brancas. Assim, pessoas negras não possuem poder estrutural para oprimir pessoas brancas numa espécie de racismo reverso. Muito antes de levantar o debate sobre algo que não existe, precisamos estudar sobre o que é o racismo em si, como ele se comporta e quais são as suas consequências na vida das pessoas que sofrem com ele. As discussões sobre racismo reverso são nada mais nada menos que o próprio racismo buscando métodos de se manter na sociedade e sempre surgem como reação a qualquer situação que coloque pessoas pretas em destaque. As pessoas brancas estão acostumadas a serem sempre o centro das atenções em qualquer situação. E, quando falam sobre racismo reverso, estão, na verdade, manifestando medo de perderem seus privilégios de pessoas brancas. Eu sou o Jorge e estou aqui com a Laís Ecaia. Oi. Com a Cleo Martins. Oiê, galera. E com a Natália Rodrigues. Oi, tudo bem? Eu quero dizer que racismo reverso é igual acreditar em unicórnio. E é assim que a gente começa. Primeiro, vou começar já dizendo que é um tema que me custa muito, assim, muita paciência, porque é algo que não deveria estar sendo discutido em pleno 2020 em circunstância alguma. É uma questão que a gente já deveria ter superado. Eu sempre falo que, para mim, discutir racismo reverso é a mesma coisa que a gente discutir, por exemplo, a possibilidade ou não de uma política de cotas, que é algo que já está posto, que já está aí dando resultados, e também que não tem por que a gente estar debatendo uma coisa que já é uma realidade. A mesma coisa quando a gente fala sobre racismo reverso. É um assunto que já foi superado, que é algo que não se sustenta em si próprio, não existem argumentos que possam justificar ou ponderar uma existência de um pretenso racismo reverso, e não tem por que a gente estar debatendo esse assunto. Porém, eu entendo o porquê que esse assunto ele é debatido. E aí, o que acontece? Quando a gente fala em racismo, que é o que está na base da nossa estrutura sempre, da nossa sociedade, quando a gente fala em racismo, ele não é uma coisa estática, não é uma coisa imutável. Não é criou-se o racismo e desde então ele é a mesma coisa desde o dia que foi criado até os dias atuais. É uma coisa cíclica e aí tem sempre diversos mecanismos para se manter. O objetivo do racismo é manter a estrutura social tal qual ela está posta, que é uma estrutura racista. E aí é por isso que a gente ainda em 2020 discute temas como racismo reverso. Porque a partir do momento em que a gente escolhe determinados temas, a gente, digo sociedade, digo branquitude, escolhe diversos temas, como por exemplo o racismo reverso, para ficar debatendo e levando isso como uma pauta que ganha destaque ao holofote nacional. Isso invisibiliza diversas outras discussões, diversas outras pautas que estão aí sendo postas pelo movimento negro, que é uma coisa muito ampla, e isso atrasa o movimento, isso atrasa a evolução da sociedade mesmo. E eu acredito que é por isso que a gente debate racismo reverso, que a gente debate se cabe cotas raciais, que a gente debate diversos temas básicos. Porque a gente tem, hoje em dia, produções tanto acadêmicas quanto não acadêmicas incríveis sobre racismo, levado com muita seriedade. E eu acho que a gente analisa o racismo com muitos detalhes. Por exemplo, quando a gente fala de pacto narcísico da branquitude, é uma discussão super aprofundada sobre racismo. Porque é quando você coloca a branquitude enquanto raça e você analisa o comportamento deles enquanto raça, que é algo que eles não fazem. Eles se entendem como norma, como a regra, e qualquer pessoa não branca é o outro. Quando a gente discute racismo reverso, a gente está deixando de discutir pautas importantes, a gente está deixando de discutir temas que são, de fato, relevantes para as questões raciais, para uma possível mudança social. E aí, por isso que eu sempre digo que é um assunto que me custa muito, que gasta a minha paciência e a minha didática e a minha energia para estar explicando que não existe algo como racismo reverso. E aí, só para voltar um pouco e agora falar especificamente sobre racismo reverso. Não tem como existir racismo reverso, porque quando a gente fala em racismo, a gente está falando numa estrutura de poder. A gente está dizendo que existe uma raça, que é uma construção social e não biológica, que tem um poder estrutural sobre outras raças. Ou seja, a branquitude, que se estabelece, se constrói, permanece na nossa sociedade com seus privilégios às custas de condições de vida de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas amarelas, enfim, qualquer grupo racial que seja não branco. Então não tem como dizer que qualquer outra pessoa desses grupos de pessoas não brancas vai cometer um racismo reverso, porque esses grupos eles não têm poder estrutural para promover o racismo, porque quando a gente fala em racismo reverso, quando alguém acredita em racismo reverso, ela nem sequer sabe o que é racismo,
Porque você chamar uma pessoa de feia não é racismo. Você chamar uma pessoa de branco, azedo, não é racismo. Sei lá, uma pessoa branca, pobre, que esteja desempregada, não está sofrendo com racismo. O racismo, ele é uma estrutura de poder, e aí pessoas que sofrem racismo não têm poder estrutural para serem racistas com pessoas brancas, que é o que se mantém na sociedade. Então, assim, não existe um argumento pelo qual a ideia de racismo reverso ela possa se sustentar. A frase que eu falei é do livro da Djamila Ribeiro, né? Quem tem medo de feminismo negro, que ela tem um texto exatamente falando sobre isso, que não existe racismo reverso e quem acredita em racismo reverso também deve acreditar em unicórnio, porque é uma coisa que não existe, né? Tá no mundo da fantasia, assim. Eu acho que é uma questão que muita gente cai bem nesse lugar de não entender o que a gente está falando de racismo. Porque é essa associação, primeiro, que racismo é aquilo que ofende e não aquilo que é estrutural. E isso é o mais de difícil entendimento, né? Que é a pessoa entender que nós, como pessoas negras, ainda que a gente não perceba, a gente sofre pelo racismo. Né? Ainda que a gente frequente ambientes, entre aspas, favoráveis, né? Que a gente tenha uma boa educação, que a gente tenha um bom emprego, ainda assim haverá momentos que o racismo vai bater de frente com a gente, porque ele é estrutural. Então, eu acho que a grande confusão, né? E ao mesmo tempo eu acho muito interessante quando as pessoas falam de racismo reverso, a confusão é o entendimento que o racismo ele é agressivo fisicamente, e ele é agressivo sutilmente, né? Toda vez que eu penso em racismo, eu penso o quanto que ele é sutil e a gente não vai sentindo ao longo da nossa vida, até que em algum momento a gente simplesmente para e percebe que, nossa, é muito. Tem uma pesquisa da Folha que foi perguntada para as pessoas se elas acreditavam que existia racismo no Brasil. E elas diziam que sim, mas sempre que se perguntavam se elas eram racistas, elas diziam que não. Né? Porque o racismo no Brasil ele é considerado algo moral, né? Então, as pessoas não querem admitir que são racistas. E isso também é um problema, porque a gente não cura doença que a gente não conhece. Eu sempre faço essa associação, porque se a gente sabe que tem uma doença, a gente consegue tratar ela. Enquanto a gente não admite ou não sabe que ela existe, a gente não tem como tratar. E aí a gente vê vários casos, né, de pequenos movimentos de vitória da população negra. Eu lembro muito de um comercial que foi feito do Boticário, que era uma família negra, e era uma família toda negra, era um comercial do Dia dos Pais, e aquilo virou todo um auê na internet, porque era uma família toda negra fazendo comercial do Dia dos Pais, que sempre é feito com famílias brancas, e nunca há um movimento de não, peraí, isso tá errado, porque as famílias são diversas, porque pessoas negras também têm família, né? E nesse caso ainda tem um reforço maior, que era uma família estruturada, um pai, uma mãe, filhos, uma casa bacana e tudo mais. Isso também é um problema, porque colocam a gente sempre nesse papel de pobreza. Então, quando colocam como aquela figura de uma família de margarina, mas com a cor errada, as pessoas não se sentem confortáveis, né? E eu acho que está muito nesse entendimento dos nossos lugares. Só mais uma coisinha que eu queria pontuar é o seguinte, que geralmente quando a gente fala em racismo reverso, quando as pessoas brancas elas falam em racismo reverso, um argumento que para mim é o ápice do absurdo é quando eles dizem assim, imagina se fosse o contrário. O que é que acontece se não, como o próprio exemplo que você deu, de que durante quantos anos a gente viu comerciais de tudo que fosse na televisão, pessoas brancas e famílias brancas, enfim, qualquer que fosse o cenário, representação de pessoas brancas, e novelas, e o que fosse, estabelecendo aquele padrão de beleza, e padrão de excelência, e padrão de desejo, de tudo que deve ser seguido. É o que está posto, né? Então, assim, é o contrário, o que eles estão dizendo, a norma é o contrário. E aí, qualquer movimento mínimo de tentar dar uma representatividade, tentar fazer alguma coisa diferente, essas pessoas vêm com esses questionamentos todos, né? E uma outra coisa é que eu tô lendo, né, que a Laís também estava comentando ali, entre o encardido, o branco e o branquíssimo. E aí eu estava lendo um dado hoje que me chocou muito. Foi feito um estudo do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, de pessoas brancas e pessoas negras no Brasil. E aí, as pessoas brancas do Brasil têm um IDH que os coloca na posição 44, no ranking de melhor para pior. E pessoas negras estão no lugar 104. Então, assim, é como se a gente tivesse dois países, onde um tem o IDH que
não é perfeito, mas está ali muito bem colocado. E o outro está na posição 104. Então, assim, toda vez que surge qualquer discussão sobre racismo reverso, eu acho que, pelo menos assim, o meu papel, enquanto uma pessoa racialmente consciente, uma pessoa que está sempre estudando alguma coisa, lendo alguma coisa sobre isso, é pontuar quão séria é a nossa realidade, o quão profundas são as raízes do racismo que está estabelecido na nossa sociedade, para que as pessoas tenham noção do quão séria tem que ser a discussão, as discussões que a gente tem que fazer em nível de mudança social. Porque é inaceitável que a gente esteja debatendo, mais uma vez eu falar isso, em pleno 2020, um tema como racismo reverso. Se a gente parar para pensar nessa questão estrutural, a gente pode pegar, por exemplo, o que o Jorge trouxe agora, os dados estatísticos. Se a gente parar para pensar, qual é a maior população encarcerada? A nossa população negra. Qual é a maior população com índice de analfabetização? A nossa população negra. Qual é a maior população com índice de vulnerabilidade social? A nossa população negra. Qual é a maior população vítima de violência, de formas letais, quando a gente fala também de intervenção policial, somos nós, negros. Então, como é que as pessoas querem vir dizer que existe, por exemplo, racismo reverso? Eu fico indignada com isso, eu fico muito brava, porque, assim, os dados estão aí, as estatísticas estão aí, nos mostram que a nossa população sofre muito mais com toda essa estrutura que está aí, que é o racismo, e eles querem vir com esses discursos. Eu fiquei brava, por exemplo, quando algumas ações afirmativas, quando a gente fala, por exemplo, da questão de cotas. Aí, pegando o gancho da Magazine Luiza, acho que vocês perceberam, vocês viram ali nas reportagens que eles, abriram determinadas vagas para contratarem apenas pessoas negras, e isso deu uma repercussão. Mas, se a gente parar para pensar na questão de mercado de trabalho, qual é a população mais vulnerável também? A nossa população negra. As pessoas não se dão conta disso, e está ali, então, qualquer pessoa pode se dar conta desses dados. Eu acho, assim, aliás, eu tenho certeza, né? Acho que a grande questão também quando a gente está falando sobre racismo, né? E aí eu concordo muito com a fala do Jorge inicial, que é justamente quando ele diz que para entender que o racismo reverso não existe, a gente tem que primeiro entender o que é o racismo. Coisa que eu percebo muito é que a gente realmente não sabe ainda o que é o racismo, e o racismo, na verdade, ele é muito violento. Ele entra na nossa vida, né? Como a gente já falou anteriormente em outro episódio, assim, ele entra na nossa vida de uma forma muito pesada. O que falta ainda para a branquitude brasileira entender é o quão mal, né, o racismo ele nos atravessa, quão mal isso nos causa. Quando a gente está falando simplesmente de eu fui ofendido, né, é muito pouco em relação ao que realmente essa ofensa causa durante toda a vida, é muito pouco em relação às coisas que a gente deixa de fazer e deixa de realizar por conta disso. Então, assim, a gente está falando de uma ofensa que faz com que uma criança pare de ir à escola. E a gente está falando também de uma situação em que as pessoas não se sentem bem entrando na universidade. Então, assim, isso já faz com que a vida da gente, ela passe por outros caminhos. Isso faz também com que muitos jovens negros não se vejam entrando num curso de medicina, por exemplo. Então, nem tentam, né? Porque, assim, não é para mim. Então, a gente já tem aquele lugar, o lugar da gente já é um lugar determinado de subalternidade. O subalterno, né, como tem um livro que fala bem no título sobre isso, não pode falar, né? Subalterno, ele não pode se expressar. Então, assim, quando a gente acusa uma pessoa de racismo ou quando a gente ofende alguém por qualquer motivo que seja, o subalterno está falando. E o subalterno, ele não pode falar. Então, qualquer realmente movimento de devolver, né, algum tipo de ofensa ou de ser ofensivo por qualquer que seja o motivo, faz com que a gente seja visto como o racista reverso, né? Que aí é o caso, desse caso da Magazine Luiza, né? Que fez um programa para uma reparação. Ninguém acha ruim quando todos os trainees são pessoas brancas, mas quando existe uma seleção só para pessoas negras, aí é que está o problema. E aí, esse racismo ele vem à tona não por uma questão de dizer assim, eu também queria participar dessa vaga, mas é assim, negro não é para estar nesse cargo. Quem é para estar nesse cargo somos nós, as pessoas brancas. Então, assim, vocês estão fazendo tudo errado. Eu acho bem interessante, né, falando desse caso da Magazine Luiza, especificamente, porque, assim, também é muito semelhante ao caso no comercial da Boticário, que é
uma posição de poder. E no caso da Magazine Luiza é interessante porque foi uma decisão da empresa. A empresa sentiu a necessidade de ter diversidade nos cargos de liderança, porque sim, a maioria dos funcionários são negros, mas eles não estão nos cargos de liderança. A empresa entende que ter diversidade nas suas lideranças será importante para a empresa. Isso envolve dinheiro. A empresa percebeu que ter diversidade vai fazer ela ganhar mais dinheiro, porque ela vai atingir de formas diferentes o seu público. E como empresa privada, ela tem o direito de poder fazer isso, e o poder público, na minha opinião, tem a obrigação. Então, se fosse uma seleção para faxineiros, ninguém ia estar incomodado. Ninguém ia estar incomodado. Então, isso a gente também tem que questionar. Porque é só a questão do negro estar numa posição que não é comum a ele. Falando sobre o livro da Lia, eu já ouvi palestras dela também falando, primeiro que a gente tem que discutir branquitude e explicar o que é branquitude. Branquitude é dizer para as pessoas brancas que elas também socialmente têm uma raça, que elas não são a norma, que elas precisam discutir o que essa posição de norma faz conosco, né? Com essa população negra, e que ninguém, como sociedade, ganha com racismo. Só que logo no início do livro, da tese da Lia, ela coloca que ela foi numa médica e ela comentou que ela ia fazer, que esse era que ela estudava branquitude, e a médica se sente muito à vontade de dizer, até que enfim alguém vai estudar a gente, porque eles só querem estudar os negros. Não entendendo que estudar branquitude é estudar racismo, só que pela visão do branco, né? E aí, nessa pesquisa, se sentem mais à vontade de dizer o que realmente pensam. E é muito curioso, porque durante a pesquisa, ela faz perguntas, e uma dessas perguntas é, você já se viu em uma situação, você teve vantagem por ser branco? E a pessoa responde sim, porque as pessoas brancas sabem que elas têm vantagem. E aí, logo em seguida, ela faz uma pergunta em relação a cotas. Você é a favor das cotas? E a pessoa diz não. E a grande pergunta é, por que não? Se você, como uma pessoa branca, tem consciência que o fato de ser branca te dá benefícios, por que você é contra aquilo que vai fazer com que, minimamente, as pessoas tenham o mesmo patamar, né? Que tenham pelo menos a oportunidade de chegar onde você está. Essas questões que a branquitude sabe qual é o privilégio que ela tem, ela usa desse privilégio, usa e abusa, e não quer dividir. É um tanto quanto egoísta, muito egoísta, por sinal. Eu sempre penso também que é entendível, né? Dá para entender porque tu tá no bom, por que tu vai abrir mão. Mas eu também fico pensando em outra coisa, né? Que é uma coisa de sociedade mesmo, né? A gente tá aqui em Criciúma, eu estou em Criciúma. 60 anos atrás, existia clubes para negros e para brancos. Então foi construído um clube para pessoas negras poderem entrar, poderem se divertir, poderem escutar música, dançar. Isso não é segregação? A gente teve uma segregação não oficial, e isso Brasil afora. Isso acarreta problemas até hoje. Só que como ele não foi oficial, não foi lei, é como se nunca tivesse existido. Mas existe até hoje, e a gente fica discutindo isso, passando por isso até hoje, e a gente cai nesse absurdo do racismo reverso, quando é uma tentativa da gente estar no lugar onde a gente deveria estar também. Pegando esse gancho aí, mas também existem, né? Existe o movimento negro mais jovem também, principalmente, está começando a construir algumas festas só para as pessoas negras, para tocar música negra, para ter esse movimento também, que eu acho muito interessante. Aqui em Fortaleza tem uma festa dessa, se chama Bumbum Black, aliás tem duas, tem o Suor Preto e a Bumbum Black, né? Que é festa para negros, né? E aí uma das coisas que é interessante é que assim, as músicas que tocam, né? Os DJs são negros, e as músicas que tocam também são de pessoas negras, então, assim, é também uma confraternização da nossa cultura. Mas, principalmente, porque todas as festas são para brancos. A maioria delas, pelo menos, são festas para branco. Quando existem essas festas para negro, é uma tentativa também de ter essa coisa cultural, né? Da gente poder fazer essa troca de energia. Eu fui para uma festa dessa e, assim, é muito outra energia. É muito diferente. Primeiro porque você tá ali, você se sente ali entre os seus. O meu amigo foi comigo e ele falou assim, eu não danço, então eu não vou dançar. Ok, isso passou 1 hora de festa, passou 2 horas de festa. Na terceira hora ele tava no meio da roda,
dançando. E ele disse, olha, eu não consegui ficar parado, mesmo sem saber dançar, porque são as minhas pessoas, todo mundo é igual a mim nesse lugar, entendeu? Ninguém vai olhar pra mim e me achar estranho, né? E as meninas de turbante, de trança, sabe? E assim, é outra vibe completamente diferente. Então, também tem esse outro lado, né? Assim, às vezes a gente precisa resgatar esses espaços negros, porque desde o início da história do Brasil, a gente foi proibido também de ter esses espaços, né? A religião foi proibida, até hoje as religiões de matriz africana são tidas como maléficas, né? E até hoje existe essas questões de muito negro junto, é uma gangue, né? Vai ter um roubo ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, é importante, às vezes, esses movimentos contrário, né? Que enalteçam também a nossa cultura, a nossa música e a nossa dança. Eu acho que tem 1 milhão de coisas para a gente desdobrar o assunto a partir das coisas que vocês falaram. Porque, assim, ó, começa com essa história de que não teve, entre aspas, né, um apartheid, um regime que separasse espaços de pessoas brancas e espaços de pessoas negras no Brasil. Gente, isso tá posto aí até hoje, assim, ó. Eu me formei num curso de Direito, numa turma que tinha quase 60 pessoas e não tinha mais que 6 pessoas negras, sendo generoso, assim. Se eu pegar minha foto de formatura para contar, é capaz de ter menos ainda. E não são raros esses exemplos. E assim, ó, hoje em dia ainda é muito bem delimitado quais são os espaços em que você vai e você vai encontrar pessoas brancas e quais são os espaços em que você vai encontrar pessoas negras. E qual é o valor que a sociedade dá para esses espaços em que as pessoas brancas estão e qual é o valor que a sociedade dá para esses espaços em que as pessoas negras estão. E isso vem justamente da falsa ideia de democracia racial, né? Que foi um plano mesmo executado pelo governo brasileiro de criar essa propaganda, essa ilusão de que nós somos uma grande raça miscigenada e que, né, a raça não é um problema porque está tudo misturado, sendo que, na verdade, as coisas estão muito bem delimitadas de quais pessoas podem transitar em quais espaços. E sobre essas festas que a Nath falou, eu acho incrível porque é quilombar, né? Como diz a máxima, o quilombo ele não é um lugar fixo, né? O quilombo é uma atitude, é você se juntar com outras pessoas pretas e independente de qual seja o contexto, aquilo ali vai ser sempre um lugar de resistência e também de cura, né? É um lugar, como o exemplo que você deu, maravilhoso do seu amigo que estava lá e se fosse na festa com pessoas brancas, ele nunca se sentir confortável o suficiente para dançar, sem saber dançar, porque só a aparência dele já, com certeza, causa muitos olhares e muito estranhamento em ambientes que sejam majoritariamente brancos. E é isso, né? E eu dei o exemplo da festa justamente para dizer assim, todo lugar é lugar de branco, né? Todo mundo sabe que branco pode entrar em qualquer lugar. Então, o próprio branco, ele se sente à vontade de ir para qualquer lugar. Então, por exemplo, nesse tipo de festa, eles uma vez já deu uma confusão imensa, porque uma menina branca queria entrar na festa, só que a festa já estava cheia. O responsável pela festa foi lá e falou: não dá mais para entrar ninguém, já está muito cheia, e você não vai entrar. Ela chegou em casa e fez textão nas redes sociais, né? Porque não entrou na festa. Então, assim, o branco, ele se sente tão à vontade de estar em todos os lugares que, por exemplo, a gente não se sente à vontade de entrar em todos os lugares. Quando essas festas muito brancas, ricas, ou clubes, né? Clubes como esse que a Laís estava falando, só de pessoas brancas e com dinheiro, por exemplo, acontecem, a gente não se sente à vontade para ir, porque a gente sabe qual o olhar e qual é o tratamento que a gente vai receber, né? Mas uma pessoa branca ir para uma festa de pessoas negras, ela sabe que pode, né? Ela tem certeza que pode. E aí, quando acontece dela não ser aceita dentro da festa, de ser barrada, e a gente é barrado toda hora em vários espaços, né? É um textão na internet. É isso que a Nath colocou como lugares, né? Que a gente pode ou não pode. Para mim é muito... Eu sempre lembro dessa situação. Eu participava de uma associação de jovens empreendedores. E aí eu fui convidada para participar e a primeira reunião foi uma reunião que eu fui saindo da minha casa até lá, pensando sobre participar, porque eu sou uma empreendedora, né? Eu tenho um negócio, mas eu sabia que chegando lá eu seria a única pessoa negra. E eu fui pensando sobre isso, porque a gente ter que ocupar espaço também é a gente ter que lutar contra a gente mesmo, né? Porque a gente sabe que precisa ocupar espaços, mas a gente sabe que vai ser solitário.
Então, eu fiquei quase 2 anos dentro da associação e eu continuei sendo a única pessoa negra. E isso é muito complexo, porque a gente, às vezes, não se sente no lugar que a gente é. Porque eu sou uma empreendedora, eu tenho um negócio. E ainda assim, eu não me sentia confortável. É claro, né, que com o tempo, eu fui me sentindo confortável. Fiz convite para várias outras pessoas e também entendo os nãos que eu recebi de outras pessoas negras. Porque é muito difícil a gente ir para um ambiente que pode repelir a gente, né? Que pode nos constranger, que pode nos rejeitar. Então, é um exercício constante e eu também sinto uma certa dificuldade quando alguns comentários que eu recebia, né? Ah, você me representa nesse contexto, né? Porque a ideia não é representar, a ideia é abrir porta, né? E como que a gente faz para abrir essas portas? E aí eu volto à seleção do Magazine Luiza, que é isso, oportunidades, é puxar pela mão, ações afirmativas, né? Então, tudo isso a gente precisa em todos os ambientes, a gente precisa pensar sobre isso. E a gente pouco pensa. E quando pensa, o branco que está nesse lugar que sempre esteve se sente incomodado. Só puxando o gancho do que a Nath tinha falado ali anteriormente, sobre a questão da menina branca que não conseguiu entrar numa festa que era para pessoas pretas e aí foi fazer textão na internet, eu acho que isso é o que volta justamente no tema do podcast dessa semana, né? Que é o branco ele achar que ele é onipresente e ele pode entrar e sair absolutamente todos os espaços. E é o que eles crescem ouvindo e é o que a sociedade garante para eles. E aí, quando em qualquer espaço mínimo que eles não possam, por qualquer motivo, estar naquele espaço, eles tomam aquilo como uma ofensa pessoal. E aí acontece esse tipo de coisa. E aí essa menina ela vai fazer textão na internet porque ela foi proibida de entrar numa festa que não era para ela. E aí, no caso da Magazine Luiza, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública, assinada por um defensor público federal, um servidor público, querendo que reverter e proibir esse processo da Magazine Luiza, porque ele, enquanto homem branco, acha um absurdo que existe um espaço, mesmo que pudessem pessoas brancas, ele não ia poder se candidatar para aquele processo seletivo, ele nem precisava, né, porque ele é um servidor público de alto escalão, mas ele se sente incomodado ao ponto de utilizar a estrutura, o poder que ele tem para entrar com ação contra o Magazine Luiza por uma coisa que não faz nem sentido, assim, né? E aí, assim, falo sempre muito bem da Defensoria Pública da União, porque eu trabalhei durante 4 anos na Defensoria Pública da União aqui de Criciúma, e aí me dói muito, assim, porque é uma instituição que é pautada na defesa dos direitos humanos, então, geralmente, as pessoas que estão lá dentro são mais progressistas, etc., só que eu não vi a instituição fazer nada em relação a isso. Eu vi que eles soltaram uma nota dizendo que aquilo ali não refletia o pensamento da instituição, que era o pensamento único e exclusivamente do defensor público que entrou com essa ação, e que ele tem independência funcional, então ele pode escolher qual ação que ele vai entrar ou não, mas eu acho que existem limites que precisam ser traçados, né? É ótimo que ele tenha a independência funcional, para ele saber qual ação que ele vai entrar ou não, mas a partir do momento que ele entra com uma ação dessa, que é um desperdício de dinheiro público, porque é uma ação inepta por si só, que não tinha para onde ir com essa ação absurda. Era esperado, no mínimo, que a instituição ela repreendesse, né, sancionasse de alguma forma esse defensor que está lá, deveria estar cumprindo seu papel de defensor dos direitos humanos e está fazendo justamente o contrário. Ali em volta da questão da representatividade, né? Por exemplo, quando a Laís traz, né, que no grupo ela era a única pessoa negra, né? E quanto isso afetou, foi difícil para ela. E eu vejo isso quanto me afetou também, por exemplo, na falta de representatividade de pessoas, por exemplo, puxando aí pro meu lado, né, de pessoas trans negras, né? Essa falta de representatividade e como a Laís traz, o que a gente pode fazer para mudar, né? Para começar, porque essa falta de representatividade é falta de oportunidade, porque se nós não temos representatividade é porque nós não temos oportunidade de estar nesses espaços, né? A gente tem que pensar em como a gente muda isso. E, por exemplo, falando enquanto me reconhecer enquanto uma pessoa trans negra,
desde muito cedo, quando eu comecei minha transição, eu não tinha referência nenhuma, porque todas as referências que eu tinha eram de pessoas trans brancas, né? E quando eu via na mídia, era sempre as pessoas, principalmente as pessoas negras, né? Sempre, e trans, eu via, sempre representando de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, de uma forma caricata, né? E quanto isso me afetou, porque essa falta de representatividade, né, nesses espaços, né, de pessoas negras, e trazendo para mim a questão de ser uma travesti negra, me afetou, porque demorou muito tempo para me reconhecer, para me aceitar enquanto pessoa trans e enquanto pessoa negra. A gente já começa a ver um movimento diferente, claro, tem muitas outras representatividades. Eu mesma consegui ocupar espaços que eu pensei que muitas vezes não iria conseguir ocupar, e quanto isso é importante, por exemplo, para essas pessoas que estão vindo agora, para poder se reconhecer, para poder reconhecer a sua identidade enquanto pessoa negra ou com sua identidade, enfim. Mas eu acho que isso é muito complexo, assim, a gente precisa pensar mesmo como a gente trabalha essa questão de oportunidade. Por isso que eu vejo que essa ação da Magazine, mesmo que não vá mudar todo esse sistema, mas já é uma ação muito importante, assim, dando oportunidade para outras pessoas como nós, né? A grande questão, sabe, também é partir desse ponto, né, de que a gente não tem o poder de barrar essas pessoas muito, né? Tipo assim, uma festa, eu acabei de dar um exemplo de uma festa, mas uma festa é uma coisa tão pequena em relação a todas as outras coisas, né? Tipo, aos espaços de poder que realmente regem a nossa sociedade, né? Então, assim, a gente está falando de governantes homens brancos, né? A gente está falando de lideranças de trabalho brancas, a gente está falando de donos de empresas brancos. Então, assim, é uma série de estrutura, uma estrutura inteira que se conecta, que faz com que a gente seja invisibilizado mesmo. Só que a gente é 54% da população. E aí? Então, assim, como é que a gente pode falar em racismo reverso quando mais da metade da população não tem o poder na mão? Aí eu acho que a gente consegue entender um pouquinho melhor, né, que é impossível que a gente tenha uma situação de racismo reverso quando a gente fala sobre uma população enorme, mas que, na verdade, não tem poder nenhum, ou pouco poder, né? A gente tem poder, mas não o que a gente queria ter. Isso é tudo um pouco do que a Cleo trouxe, né? Que é em relação aos dados. Esse é o ponto fundamental, né? Que é esse ponto de ligação. É olhar os dados. Olhando os dados, a gente consegue ver que não tem como existir o racismo reverso. Porque é toda uma estrutura. Inclusive, em casos de transplante, onde não existe uma sinalização de raça, ainda assim, não são as pessoas negras, elas proporcionalmente elas recebem menos doação de órgão, porque tudo estruturalmente impede as pessoas negras de conseguirem ter acesso rápido no momento que o órgão fica disponível. Então, tem que estar mais próximo ao hospital, tem que conseguir fazer exame mais rápido, e tudo isso, normalmente, são as pessoas brancas que têm acesso. Então, até nesse momento onde ninguém da estrutura diz, não, quem vai receber vai ser uma pessoa negra ou uma pessoa branca, ainda assim as pessoas brancas têm vantagem. E se a gente for parar para pensar o quanto isso é cruel como ser humano, que a gente não tenha o direito à vida, mesmo quando ninguém está escolhendo. Porque quando escolhem, a gente também não tem direito à vida, né? Então, como a Cleo falou em relação aos dados, feminicídio, assassinato, todos esses dados que envolvem a morte do corpo físico e outros dados que vão envolver a nossa morte psicológica, né? Então, assim, é revoltante que exista uma revolta de algo que não existe. E ele é algo tão básico e simples de se ver, porque é simples, é só sair da tua bolha, olhar para o lado e enxergar que do teu lado não tem pessoas negras, ou quando essas pessoas negras estão em situação muito pior do que a sua, é muito simples e é muito fácil. Se, como pessoa branca, tu admite que tu tem vantagem, é aquela pergunta, você gostaria de ser tratado como uma pessoa negra é tratado no Brasil? A pessoa vai dizer não. Se tu diz não, tem alguma coisa errada. Tu sabe que existe. O que tu tá fazendo para mudar isso? E não fazer nada é, no mínimo, mau caratismo. No mínimo. Aceitar no teu inconsciente que tu acha que aquele outro é menos do que você,
Eu não tenho nem palavras para dizer o que isso é. Não, é a questão do protagonismo, né? A gente precisa também parar para pensar, e a branquitude também precisa parar para pensar no seu protagonismo, que aí envolve justamente isso que a gente está falando aqui, né? Do acesso aos espaços. Então, assim, há acesso aos espaços dessas pessoas porque elas são protagonistas todas as horas. Acabei de pensar aqui, lembrar de um acontecimento que foi o seguinte: eu estava no show do Baco Exu do Blues. Baco Exu do Blues canta música de preto para preto, né? Canta o preto, né? E aí ele tem uma música que é Museus estão à procura de mármore negro para fazer uma estátua minha. Ou seja, ele está se referindo a uma estátua, que as estátuas normalmente elas são brancas, né? De mármore branco. Então, assim, os museus estão à procura de mármore negro para fazer uma estátua minha. E aí, quando a gente estava lá no meio desse show, tinha uma menina branca gritando a plenos pulmões essa frase, né? Assim, ela estava muito se divertindo, cantando Museus estão à procura de mármore negro para fazer uma estátua minha. E eu lembrei do que a Cleo disse, né? Que dá raiva. Eu fiquei com raiva nessa hora, porque eu olhei e pensei assim, ela não está entendendo que essa frase e que essa música, sabe, não é sobre ela e assim, ela deveria estar ali. Beleza, quer assistir o show? Ok, vai. Mas assim, a branquitude, ela tá tão dentro dessa coisa do protagonismo toda hora, que numa situação que nem essas, né, de pô, a festa das pessoas negras, a música e tal, as pessoas cantam, dançam, se apropriam da nossa cultura e da nossa música e da nossa dança e da nossa religião tranquilamente, sem nenhum problema. E quando é questionado por que você está nesse espaço que não lhe pertence, como assim não me pertence? Todos os lugares me pertencem. Eu acho que quando a gente fala sobre racismo reverso e essa reação de pessoas brancas, da branquitude, contra qualquer mínimo avanço, qualquer mínima oportunidade para pessoas pretas, não é o medo do que é, porque a branquitude sabe o que é, sabe como a sociedade está posta. É medo do que pode acontecer, do que pode vir a ser. Porque, assim, a branquitude ela não está preocupada com uma propaganda específica que coloca pessoas negras ou com um processo seletivo específico e isolado que possibilite apenas a entrada de pessoas negras. Eles estão preocupados com o que é que isso vai gerar. Porque se tem um processo seletivo hoje, por que amanhã as pessoas negras não vão cobrar outros e outros e outros? Para que possam ocupar cada vez mais espaços que hoje não ocupam. E aí eu acho que o medo deles é esse. E aí a reflexão que eu sempre fico fazendo é que, assim, eu não sei se pessoas brancas elas não se veem enquanto um grupo racializado ou se eles têm essa consciência tão bem definida na cabeça deles que liga um alerta, vira uma chavezinha na cabeça deles quando acontece esse tipo de situação e aí eles vão lá atrás de fazer alarde, de reclamar e de questionar e de buscar os mecanismos que eles são, porque cada avanço, cada passo mínimo que seja que favoreça pessoas negras é um retrocesso para pessoas brancas. Uma fatia menos de privilégio para pessoas brancas. E aí isso dói, né? Ninguém vai querer abrir mão de uma coisa que te favorece desde a sua primeira respiração, né? Você abrir o olho branco, você tem lá uma série de privilégios garantidos. E aí quando começa a questionar, quando isso começa a mudar, ainda que muito timidamente, eles vão reagir. E é isso que a gente está vendo. Fico me perguntando como é que a população branca viveria se não houvessem os negros servindo durante todo esse tempo. Sabe? Como é que eles estariam hoje, assim, como é que a população brasileira estaria hoje, né? A branquitude brasileira estaria hoje, se não tivesse sido servida a vida toda pelos negros para que essas pessoas pudessem realizar os seus projetos. Eu queria só acrescentar uma coisa. Essa discussão, ela não acaba aqui. Essa discussão ela é muito mais ampla do que tudo isso que a gente falou. Mas eu acho que tudo isso que a gente falou já traz uma abertura de olhar, né? Eu acho que é caminho. E também dentro de tudo isso que a gente está construindo como podcast, esse é só o começo, né? Porque tem muita coisa a dizer, né? Eu acho muito importante também pontuar que a gente não está aqui para finalizar os assuntos, né? Para chegar aqui, vamos falar sobre racismo reverso. Dizer racismo reverso é isso e aquilo e ponto, e a gente deu conta do assunto. É muito mais para provocar reflexões, para levantar questionamentos, para colocar nossas considerações
E aí, quem quer que esteja ouvindo, que reflita, né? Que isso sirva, que é o nosso objetivo, para que qualquer pessoa reflita sobre isso a partir da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Mas eu queria dar essa dica, que é o livro da Lia Weiner Schurman, é isso, né? Nunca sei falar o sobrenome da Lia direito. Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. É a tese de doutorado dela. Eu comecei a ler o livro, eu ainda estou bem no início, eu li um quarto do livro, mas eu já vi palestra da Lia e vi alguns vídeos dela no YouTube também, que é super interessante para quem não for ler o livro, pelo menos pegar esses vídeos no YouTube e ouvir o que ela tem para dizer, porque há relatos que são chocantes, né? Como tem um relato de que ela faz uma entrevista com um morador de rua, ela pergunta para ele: em algum momento você já sentiu que é privilegiado pela sua cor? E aí ele fala, palavras dele, né? Que eu posso ir no shopping cagar e os outros não, por serem negros. Mesmo sendo morador, e que ele recebe mais doação, mais dinheiro do que os outros moradores de rua. E aí, isso é muito cruel, né? Porque duas pessoas na mesma condição são tratadas tão desigualmente. E é muito, muito bacana esses relatos, principalmente para as pessoas brancas, elas entenderem o quanto realmente a sociedade é racista e o quanto elas sabem que a sociedade é racista, só que elas não querem admitir. Eu vou deixar então de dica esse disco, na verdade, do Baco, né, que é o Bluesman, que ele traz várias questões, assim, ele fala também muito sobre a questão da depressão e da doença mental, né, dos homens negros. E aí essa música que eu citei aqui, que ela é Minotauro de Borges, o nome da música, né? E é bem interessante, assim, ele vai falar sobre o negro de outra perspectiva, né? O início do álbum é incrível, porque ele tem um texto bem bacana, né? Falando sobre como a gente precisa enaltecer a nós mesmos. E é isso. Então era isso, galera. Muito obrigado por todos estarem aqui participando conosco. E até o próximo episódio. Gente, foi muito bom essa conversa e até a próxima. Gostaria de agradecer a todo mundo que estiver ouvindo, que ouviu até aqui. E espero que vocês se sintam aqui sentadinhos com a gente, apesar de que estamos remotos, cada um na sua casa, mas a gente está aqui se vendo. Então espero que vocês se sintam aqui nessa chamada com a gente, compartilhando essas experiências e batendo esse papo. Tchau, um beijo em todo mundo. Curta e grossa. Eu só tenho 1,50 m. Fechou.